a estreia do nosso programa Sábado Manga Larga. Nós já estamos aqui com os nossos convidados. Flávio Fernandes, do Aras Catedral, criador do Manga Larga há quase 30 anos e também idealizador da Cavalgada dos Pirineus. Flávio, seja bem-vindo e boa sorte para nós nessa prosa, que seja muito interessante. Carlão, segue você. Boa noite, gente. Centro Equestre, Catetinho e canal Manga Larguista. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado por estar aqui colaborando pelo nosso Manga Larga. Flávio, muito obrigado. Obrigado, Carlão. Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. Pessoal, vamos falar um pouquinho, acho que seria legal a gente falar um pouquinho de início de criação. Óbvio que não existe uma receita para se criar, mas eu acho que é importante que a gente possa falar um pouquinho, dar algumas dicas, que a gente possa direcionar para quem está começando na raça ou para quem já está há algum tempinho, mas é pequeno, até mesmo para o médio, né, que ainda também apanha bastante aí na raça Manga Larga. Então, eu acho que é interessante a gente prosear um pouquinho sobre início de uma criação Manga Larga. Podemos começar com você, Flávio? Claro, podemos falar, sim. Opa! Olha, sobre o dia a dia, a melhor coisa é ele buscar fazer comida, né? Comida para a tropa, porque não é barato. Sim. Você criar animal confinado hoje em dia não é fácil. Aqui na nossa região, a situação é muito diferente de São Paulo. Em São Paulo, a gente vê muita gente criando em espaços muito reduzidos, né? Aqui, a gente ainda tem grandes extensões de fazendas, a gente consegue criar pasto, mas, para mim, foi um diferencial muito grande, essa questão da alimentação, de você conseguir formar pastagem e ser independente nessa gestão, né? Nesse trato dos animais. Isso facilita bastante para quem está começando, né? Essa é uma dica que eu daria. A outra dica é você enxergar dentro do universo do cavalo aonde você quer atuar. Isso. Eu até fiz uma pirâmide aqui. Legal. E quando eu comecei a criar, me apresentaram essa pirâmide, eu achei isso muito interessante. E eu gosto muito de mostrar isso para todo mundo que vem conversar comigo e me perguntar, né? Todo o universo de qualquer raça de cavalos, você vai enxergar uma pirâmide, aonde a base são os usuários. Acima dessa pirâmide, acima dessa base, vão estar os competidores. Nesses competidores se entende também os pisteiros. Então, você precisa perguntar, o cara que está começando, você quer ser o quê? Você quer comprar um cavalo para fazer pista, para ser campeão nacional? Acima dos pisteiros estão os reprodutores de genética. Muita gente se diz criador, achando que porque bota um cavalo numa égua, nasce um produto. Ele é um criador. Na verdade, ele está reproduzindo a genética que alguém fez, né? Ele ainda está nesse nicho de mercado. Acima dos reprodutores de genética estão os comerciantes de cavalo. Acima desses estão os técnicos. Já está lá em cima da pirâmide. E acima dos técnicos, porque toda a raça é feita de criadores, né? Sim. Estão os verdadeiros produtores de genética. São aqueles criadores que estão dando rumo à raça. Onde a gente vai lá e compra o sêmen, compra a barriga, e a gente reproduz aqui. Eu acho que a primeira vez que eu vi isso, quando eu comecei a criar, eu olhei para isso e falei assim, eu me enxergo aqui nesse lugar dentro da pirâmide. Ou então eu quero chegar nesse lugar e vou trabalhar para isso. Já me abriu um leque grande de possibilidades e foco, né? Isso foi importante para mim. E eu faço isso com todo mundo que começa a criar aqui junto comigo. Muito legal. Muito legal, Flávio. Carlão, você quer... uma pergunta para o Flávio. Isso. Uma pergunta para o Flávio. Manda bala. Fala, Carlão. Você colocou uma pirâmide extremamente necessária hoje para o novo criador, inclusive para os velhos que ainda não aprenderam a criar. Tá? Hoje, todo mundo tem que passar por todos os nichos de pirâmide. A gente não consegue dar o pulo lá na frente. Tá? Hoje você se enquadra em qual patamar, Flávio? Ô, Carlão, essa pirâmide você pode fazê-la até em nível regional.
Você vai, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, você vai achar o Jorge, lá é um produtor de genética, entendeu? Você pode enxergar essa pirâmide no nível nacional, mas também você pode encontrar se encaixar no nível regional. Tem gente que é pisteiro exclusivamente, ele quer ser campeão nacional, mas ele, no dia a dia, ele tem comportamentos de criador, e isso gera muita despesa para ele, e muita decepção. Eu acho Tudo isso que importante você essa acabou de pirâmide falar por para isso. mim, eu conversei com o Thiago e o Tom, conversei com eles aqui na exposição Mangalaga e Avaré, e ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, Carlão, onde é que você quer chegar? Você quer fazer pista com os seus ou com os outros? Entendeu? Ele falou assim, olha, você quer fazer pista com os seus, vocês não querem fazer com os dos outros. Ele falou assim, você tem essa característica, meu pai te conhece quando você era criança, que o meu pai criou também. Eu voltei a criar oficialmente como criador, quer dizer, futuro criador, tá? Um sonhador. Eu voltei a criar oficialmente esse ano, tá? Eu estava aí com 2, 3 eguinhas, aí eu falei, 2, 3 eguinhas me dá um gasto de 10, porque é o mesmo trabalho. Então, tudo que você falou aqui para mim, eu escutei isso também. Falando, você tem que ter uma perspectiva, um objetivo aonde você quer chegar. E não dá para dar pulo. Infelizmente, não dá para você dar pulo. Você tem que passar por todas as etapas para conseguir onde você tem um objetivo. E como você mesmo disse, a gente vai mudando os nossos objetivos. Pode acontecer, né? E é importante a associação também saber como é que está o seu público está no meio dessa pirâmide, porque a base da pirâmide é muito importante. Uma associação que tem uma base estreita de usuários, dificilmente ela vai ter liquidez, ela vai crescer, né? Então, ela precisa olhar para essa pirâmide e falar assim, eu preciso atuar mais na minha base. Onde é que está a minha base? Quem é a minha base? Se eu fizer um programa desse de oferecer cobertura para fazer futuro garanhão, eu vou estar aumentando a minha base? Essa visão institucional que a associação precisa ter. Quem são os associados? Acho bem interessante essa questão da pirâmide que o Flávio colocou para nós, né? Eu acho que é importantíssimo o novo criador aí, ele definir realmente qual é o caminho que ele vai seguir, né? Se ele vai seguir um caminho para pista, se ele vai seguir um caminho para melhoramento genético, né? Qual seria o caminho que ele vai seguir? Jorge, conta um pouquinho para nós aí, quais as dicas para o início de uma criação, Jorge? Bom, eu acho que para um novo criador, para um criador que está começando, é importantíssimo ele não sair comprando apaixonadamente. Isso é uma questão muito importante, porque comprar cavalo é caro. E cavalo é uma mercadoria que tem uma liquidez baixa, né? Mas para você vender e refazer a sua genética, é algo. Já vi bastante gente se esbarrando nessa fase, né? Desanimando nessa fase, onde compra coisas que, na verdade, não queria ter comprado, comprou ali pela paixão, pela impulsão ali, e fica batendo cabeça ali com aquela genética que não queria. Então, a primeira coisa é estudar bastante, assim, né? Se possível, né? Ter alguém mais velho na raça, assim, com mais experiência para orientar, para conversar, para trocar ideia. Pode ser um técnico, pode ser um criador mais antigo. É importante ter essas amizades, assim, e essa recorrência, né? De trocação de ideias, justamente para que esse projeto ele seja definido. Esse projeto ele não vai ser definido, né, esse rumo da criação ele não vai ser definido da noite para o dia. Então, você precisa de conhecer bastante genética, você precisa de visitar vários aras, você precisa de visitar vários aras com focos diferentes, né? Então, você precisa de visitar o pisteiro, porque é importante, porque eles têm coisa boa, mas você também precisa de visitar um cara que não tem nada a ver com pista, que cria para esporte, ou para lazer, ou para cavalgada. Você precisa de visitar esses vários perfis para identificar o seu perfil e, a partir daí, você montar o seu projeto. Daniel, por favor. Eu acho que vale muito a pena você investir em você mesmo no começo da criação, né? Em estudar, em identificar esses padrões, identificar uma genética favorita, né? Isso é importante. O criador
que fica atirando para todos os lados, né? Usa genética de todos os tipos, dificilmente cria um caminho vencedor, um caminho onde você tem bons resultados. Então, é muito importante você não errar no começo, porque isso é caro, né? Então, comprar cavalo de forma muito apaixonada no começo é um problema, e ele é evitado se você faz isso com cautela, com calma, e de forma orientada e inteligente, né? Eu acho, pessoal, que tem que fazer a lição de casa, né? Eu acho que vocês já comentaram duas coisas importantíssimas. Precisa saber em que lugar da pirâmide ele quer se encaixar, como o Flávio disse, os cuidados que ele precisa ter, como o Jorge comentou, né? Antes vem a pesquisa, se inteirar, fazer a lição de casa, participar das exposições, né? Tentar se enturmar com o pessoal do cavalo. Quando bater o martelo e decidir comprar um animal, que tenha uma pré-compra, que tenha assistência de um veterinário de confiança, né? Precisa, para evitar qualquer tipo de problema futuro. Então, nada melhor do que um acompanhamento de um veterinário aí para fazer o exame de pré-compra, né? Então, acho que também é mais um detalhezinho aí para quem está procurando aí a criação, iniciar uma criação. Vou fazer uma pergunta aí para ambos, tanto para Flávio como para Jorge. Vocês estão criando, o Flávio já cria há 30 anos, é isso, Flávio? Quase 30, né? Quase 30, aí tá. O Jorge, você está há quanto tempo já? Desde que eu nasci, eu tenho 27. Nossa senhora, mas vamos começar a contar depois dos 10. O que vocês veem hoje do mercado do cavalo manga larga? Aquilo que a gente cria. O que vocês sentem hoje sobre isso? A gente sabe que criar cavalo é um luxo, caríssimo para conseguir manter um animal. E se você for comprar algo de grande qualidade, na compra de embrião, coberturas, se você partir para, como o Jorge e o Flávio disseram, estudar e para comprar certo, a gente não consegue comprar nada barato. Mas o que vocês acham do mercado hoje? O que o cavalo manga larga expressa para vocês no mercado? Eu acho, só tentando dar uma opinião sobre a sua pergunta, Carlos, porque você trouxe que se a gente quiser comprar a coisa certa, é caro. E eu acho que não necessariamente, porque o que é caro, normalmente é porque é valorizado por muitos e está dentro do processo de desejo de muitas pessoas. Normalmente é a pista que dita isso, né? Mas normalmente você pode achar cavalos que está dentro do seu processo, do seu projeto de seleção, que estão fora de um padrão de pista, por exemplo, se o seu projeto de seleção for esse, e você não vai comprar caro, né? Você vai comprar num valor mais razoável. Então, assim, você identificar muito bem isso é importante. Eu queria ter liberdade de falar um pouco do Flávio, né? Que é um cara que não tem dificuldade para vender cavalo em Brasília e na região, porque ele identificou bem o seu nicho de mercado, cria para o nicho, então ele tem tropa, os eventos que o Flávio promove e a nossa turma aqui que está em volta ali do Aras Catedral é muito bem servida pela genética que ele produz. Então, não tem muita dificuldade de vender cavalo, como outros criadores, tanto aqui da região, quanto os amigos mesmo de fora, de Minas, São Paulo, que criam de uma forma que não estão atingindo o alvo ali do seu nicho ali, né? Ou, por exemplo, e a maioria desses criadores estão criando cavalos que não são de exposição, mas que eles tentam esse foco, né? Então, aí não tem sucesso nesse foco de exposição. Então, cavalo que não serve muito bem para a exposição, que é fraco ali para a exposição, e não tem a qualidade para outras vertentes do cavalo manga larga, né? Porque o cavalo manga larga não é só exposição, né? Só complementando um pouquinho o que o Jorge falou, que eu acho que é importante, que além de você entender como é que todo o mercado funciona, como é que todo o universo do cavalo funciona, aonde você vai atuar, você precisa também ter orientação sobre o seu projeto de seleção. O que você deseja? Conforme o que você deseja, tem diversas maneiras de você chegar onde você deseja, né? E eu vejo hoje que o mercado do manga larga não está preocupado com isso. Não. Eles querem que a conversa é assim. Você quer fazer um campeão? Você
quer fazer um campeão? Então vem aqui, você vai fazer um campeão. E, na verdade, não é assim. E a gente vê muita gente desistindo de criar, desistindo da raça por conta disso. Um dos grandes prazeres para mim, como proprietário de cavalos, é a minha seleção. Eu não tenho nenhuma ansiedade na minha vida sobre cruzamento de cavalo, que cavalo que eu vou usar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um direcionamento, eu tenho um método de seleção e eu utilizo diversas ferramentas para atingir esse objetivo. Depois eu mostro para vocês, eu tenho uma tabela Excel, onde eu elejo 5 critérios de avaliação, um técnico vai até a minha casa e pontua os meus animais, de 6,5 a 10. Legal. E essa pontuação gera uma classificação também. Então, vira uma avaliação objetiva. Só parênteses, Flávio, rapidinho. Esse método que o Flávio usa, ele é dentro do padrão da raça manga larga, mas ele leva em consideração o projeto do Flávio e os gostos do Flávio. Então, dentro do padrão racial, ele tem os objetivos dele. Então, ele traça lá 5 características importantes para ele, mas estão dentro do padrão racial, mas não é exclusivamente o padrão racial. Ele tem o projeto dele embutido nessa avaliação. Então, isso é muito interessante. Herdabilidade é uma característica muito importante. Então, quais são as características de baixa herdabilidade, que é difícil de você conseguir? Então, se eu estou numa fase inicial, eu quero atingir elas primeiro. Isso é um objetivo de seleção, né? Então, eu quero atingir isso primeiro. Isso leva tempo, não é fácil, né? É preciso paciência, mas esse é o trabalho do selecionador. O selecionador necessariamente precisa ter paciência. Sim. Qual característica que tem baixa herdabilidade, Flávio? A prumo, por exemplo, ossatura, constituição, alguns critérios de temperamento, outros não, mas alguns critérios de temperamento, habilidade, tem baixíssima herdabilidade. Morfologia não, morfologia você muda de uma geração para outra, mas estrutura você pode levar 3 gerações, pode demorar 3 gerações para você fazer uma estrutura boa, que você deseja, né? Então demora. Você precisa ter paciência, você precisa ter foco. E a pista só vai te atrapalhar. Se o seu foco for pista, você vai para o saco. Primeiro, né? Primeiro de tudo é o cavalo de sela, né? Primeiro de tudo é a composição do cavalo de sela dentro de casa, né? A pista vem depois, né? E criação criação leva muito tempo para você ter uma tropa consistente, uma tropa competitiva para quem gosta de pista, né? Mas eu acho que, assim, aproveitando um pouquinho da questão do mercado, tá? Inclusive é uma das pautas nossas, eu acho que o manga larga, a perda do manga larga no mercado também, ela está muito relacionada com a perda de função. Também por ter virado aí um cavalo pisteiro. Hoje é um cavalo pisteiro, né? E a gente perdeu essa função do manga larga. Hoje vocês têm um núcleo de Brasília? Vocês não têm núcleo aí? Oficialmente, não. Vocês fazem na raça? Oficialmente a gente não tem mais núcleo. Não tem mais. Isso significa que vocês não têm, vocês tinham. Tinha. Mas eu acho que assim, o que a gente faz individualmente e como conjunto, como amigos aqui em Brasília, é mais relevante do que a história do núcleo em si, né? Brasília nunca foi tão ativa. Só esse ano, só eu, no seu Jorge, só eu realizei já 3 eventos. Maravilha. Estou indo para mais 2. Show. Sim. Estou indo para mais 2. Esse ano eu fiz um evento inédito, né, que foram as cavalhadas. Eu fiz um evento só de crianças. Nossa, que maravilha. Parabéns. Só de crianças. Sim. Todas montando em manga larga. A associação deu um auxílio para vocês na divulgação desses eventos? Amigo, eu já, assim, não é tão... Poderia ser muito relevante o uso da página do Instagram, do Facebook, principalmente esses 2 canais,
poderia ser muito relevante para a gente. Por exemplo, você acabou de vender um animal, o sujeito foi lá e te comprou um cavalo, comprou um potro, comprou um animal seu. E você fala assim, olha, você vai sair na página do Instagram da associação. O quanto que isso não vai ser importante para esse criador? Exatamente, O exatamente. quanto não ia ser importante? Olha, eu vou te contar o que aconteceu lá. Tinha uma criança que ele tem uma deficiência. Tinha autismo. Certo. E ele foi para não participar. Ele estava só porque os amiguinhos todos estavam, né? Mas, ao final da prova, ele virou para o pai dele e falou, papai, eu quero participar, eu quero participar. E aí o pai dele botou ele no cavalo e um funcionário meu foi puxando. Ele nunca montou em nada na vida dele, nunca chegou perto de um cachorro. Montou no cavalo e ele ficava gritando. A coisa mais linda, ele gritava assim, coragem, como é que ele falava? Coragem é mais importante do que medo, coragem é mais importante do que medo, coragem é mais importante do que medo. E ele fez a prova inteira. No final, o pai dele estava aos prantos. Olha, Coisa mais linda. Coisa E aí, linda demais. faz. Você entrevista um menino desse, o pai falando que ele montou num cavalo manga larga e o cavalo fez isso pelo filho. O quanto isso não seria representativo? É importante porque a associação ela é muito voltada para a pista. Então, a divulgação ela atinge público de pista, ela é feita nesse modelo, né? Então, quando você leva uma proposta diferente, com demandas diferentes, isso é deficiente, né? Poderia ser muito melhor, né? Então, uma postagem dessa que o Flávio falou, né? Prestigiando um novo criador, ou com uma criança, isso a associação como um todo, né? Acha isso meio sem graça, mas isso é muito legal. É juntar todos, porque todos somos iguais. Nós não somos o grande, o pequeno, um precisa do outro. Tá? E esse foi o intuito da criação do Unidos pelo Manga Larga. Então, essa foto, Flávio, você pode mandar para nós, que nós publicamos no Unidos pelo Manga Larga, nós vamos publicar em todas as mídias, nós vamos mandar para a associação, nós vamos fazer tudo que tem. Então, eu acho que já está existindo algumas mudanças, principalmente nos núcleos que eu estou acompanhando, que eu faço parte do Núcleo Oeste Paulista aqui, e eu vejo que algumas mudanças já estão sendo realizadas. O núcleo está querendo mudar algumas coisas. Mas, de antemão, a página do Unidos pelo Manga Larga, em breve nós vamos ter um portal do Unidos pelo Manga Larga. A ideia está aí, Rodrigo, para criar os regionais, e a gente manda a senha de acesso para eles, para estarem publicando lá na região deles, para ter uma divulgação Brasil. Não uma divulgação São Paulo, Brasília, tudo isso. A gente tem que abrir o leque para o Brasil. Tanto é que o Manga Larga virou Manga Larga do Brasil. Então, se é do Brasil, a gente tem que colocar todos os lugares divulgando a raça Manga Larga. E marketing não é fazer publicação no Instagram. Não é você colocar uma fotozinha no Instagram, não é isso. O marketing, ele vem, primeiro ele acerta a casa e depois ele começa a estruturar para fora, né? O produto para fora. Quando eu vou em qualquer empresa, eu só vejo uma logo. A nossa tem duas. Aí o cara que está começando agora, ele olha aquilo e fala assim, mas vem cá, esse evento, quem é que está realizando esse evento? É essa loguinha verde aqui ou é essa outra aqui? Quem que é? Eu não sei. Exato, Flávio. Exato. Então, eu acho que essa confusão ajuda a atrapalhar. Então, a gente precisa arrumar a casa urgente nós estamos atrasados 50 anos. Exatamente. Precisa arrumar essa casa, definir. Um absurdo o que acontece na raça. Tem muita gente falando, 300 pessoas falando coisas diferentes. Isso é um absurdo. E gente que diz que está na liderança da raça. Mas como assim? A gente não sabe o que a gente é? Como não sabemos o que nós somos? Perfeito. Quer dizer, eu sei o cavalo que eu crio. Eu sei. Mas lá na frente, lá não sabe? Não, peraí. Está errado. Não pode. Isso denigra a imagem para a gente. Por isso que eu digo. Isso é muito ruim, né?
Por isso que eu digo que o marketing é coisa séria. O marketing senão você divulga um produto de uma forma errada e você dificulta ainda mais para você depois reverter esse cenário. Então, o marketing é seríssimo. Precisa ter um institucional da raça, precisa ter alguém no comando da marca, de falar, ó, a marca é assim, ela tem que ser utilizada dessa forma, né? Tudo bem, fizeram uma logo de campanha, show, eu entendi a campanha, eu entendi porque eu trabalho com isso. Mas a aplicação dessas marcas, elas dão a entender para nós que é uma nova marca. E não é a nova marca. A marca é o colorido, Não, Carlos. eles falam que não é uma nova marca, mas ela funciona como uma nova marca. Ela funciona como uma nova marca, ela é divulgada como uma nova marca. Então, não é assim, precisa ter regra de aplicação de marca. E outra, que me incomoda muito, que alguns acham que marketing é fazer publicação no Instagram. Não é fazer publicação no Instagram. É burocrático, marketing é burocrático. Você tem que fazer todo um estudo internamente, ver quais são os pontos de falha, né? Você acertar primeiro a casa, depois você vai para a rua. Depois você divulga campanhas A gente precisa se sentir representado, né? A gente precisa se sentir representado. A gente tem um grupo de influência regional aqui e a gente milita a raça aqui. E aí, de repente, vem alguém da associação e fala uma outra coisa. Aí a pessoa olha para você e fala assim, uai, Flávio, mas olha aí o que estão falando. Como é que é isso? Aí você tem que se explicar. Eu lembro que quando o Machador começou a jogar as patinhas para cima da gente, o pessoal daqui ficava assim, mas e aí, a associação não vai fazer nada? Não fez. Ninguém fez nada. Pessoal, acho que é interessante a gente falar agora sobre a função do manga larga. Eu acho que é um assunto importante da gente prosear um pouco sobre isso, né? Então, queria saber um pouquinho de vocês. Manga larga perdeu função, não perdeu função? É enjoeira de alguns ou não é? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a função do manga larga hoje. Posso falar, Jorge? Pode falar. Pode falar. Eu falo até naquele meu vídeo institucional que, para mim, o caráter do manga larga é andar. Não apenas andar, mas andar muito. Para mim, essa é a função principal do cavalo manga larga. Eu acho que foi por isso que eu criei essa cavalgada de 3 dias. Eu sempre tinha essa vontade de fazer um evento que medisse a resistência do cavalo, né? E a Expedição dos Pirineus é esse evento. Ela não é uma cavalgada simples. Eu sempre vou com os meus reprodutores, justamente para forçá-los a eu saber quem eles são. Eu uso eles nas minhas éguas, mas quem são esses cavalos? Só aquelas voltinhas de pista ali não vai me dizer. Como é que é a recuperação pós-esforço de um cavalo desse? Como é que ele vai estar no outro dia, depois de andar 40 quilômetros no dia? Eu preciso saber quem é meu cavalo, né? Como é que ele se comporta no meio dos outros animais? Isso tudo são características importantes na minha seleção. Então, isso tudo é função do cavalo. A função principal do manga larga, a meu ver, é andar muito. É conseguir andar muito. Ele foi feito assim. Ele foi feito para isso. Isso está na história do cavalo. Eu, particularmente, não sou muito favorável às provas de relógio. E eu explico. Para mim, há uma incompatibilidade entre velocidade e marcha. Quando você pressiona o cavalo, a seleção sua para velocidade, você acaba saindo até do tipo do cavalo de sela para o cavalo de corrida. São tipos de cavalos completamente diferentes, né? Então, eu sou muito mais favorável a você pressionar a habilidade, que é a facilidade de troca de direção e velocidade, do que a velocidade em si. Eu vou fazer eu chamo de cavalhada, depois eu explico. Em outubro, vou dar até premiação em dinheiro. Nessa cavalhada vai ter prova
de resistência, prova de habilidade e a prova de marcha. Legal. Vai ter velocidade, mas não essa de relógio, porque eu acho que não é importante, né? Diga, Jorge. Eu acho que, primeiro, esclarecer que função, né, não é galope, né? Não é necessariamente o galope do cavalo. Isso é muito confundido na nossa raça, um conceito que mistura assim e vira popularmente comum, né? Outro conceito que virou popularmente comum é falar que cavalo bom de sela é cavalo macio, né? Cavalo que marcha bem, né? Não tem nada a ver com a outra, né? Cavalo de sela é um conceito de Morfológico. tipo, um conceito morfológico, um conceito de tipo do cavalo e não tem nada a ver com a marcha, né? O cavalo manga larga ele é incrível porque é um cavalo de sela que marcha, né? E não ele não é bom de sela porque marcha, são coisas diferentes. Mas eu acho que falta muito a valorização do cavalo manga larga nas funções de galope e nas funções extra pistas, né? Eu já falei isso aqui nessa live, vou falar de novo. A associação está super valorizando a pista e desvalorizando e menosprezando o resto das funções do cavalo manga larga, né? O cavalo manga larga é o melhor cavalo do mundo para se fazer cavalgada. É um excelente cavalo de enduro, é um excelente cavalo de equitação de trabalho, é um excelente cavalo de adestramento clássico, é um excelente cavalo de salto para as categorias de base, mas por conta do temperamento, por conta da habilidade, por conta de tudo, é um cavalo para base de salto fantástico. É um cavalo para lida com gado, para fazenda. Então, assim, o cavalo tem diversas funções, né? E isso não é valorizado. Isso não é valorizado como instituição, como raça. O cavalo que está sendo valorizado é exclusivamente o cavalo de marcha. Na minha opinião, a característica mais valorizada deve continuar sendo a marcha, né? O cavalo manga larga é um cavalo de excelência e diferente dos outros, porque marcha bem, a marcha trotada é a melhor marcha que existe, na minha opinião, e devemos valorizar isso cada vez mais. Mas eu acho que essa exclusividade dessa valorização está deixando o rumo um pouco perigoso, né? Então, assim, a gente percebe que de 5 anos para cá, especialmente, a tropa caiu num nível de qualidade de galope, de habilidade, de uma forma assustadora, né? Então, andar a cavalo, andar mais de um dia, a minha experiência aqui tem dito que ensina as pessoas. De que adianta você ter um cavalo macio demais, mas se ele não te leva no pouso que você tem que chegar? O que adianta? O que resolve? Ele é maciozinho e tudo, mas ele não te leva no lugar. Não resolve, não adianta. Uhum. Sim. E uma coisa, Rodrigo, importante, se você fala que o cavalo manga larga perdeu função, né? Se você olhar exclusivamente para o cavalo de pista, sim, né? Os ganhadores aí, sim. Mas, Jorge, você não acha que tem um pouco de influência de equitação também? Não, tem, com certeza, sim, mas eu acho que é um cavalo forçado, é um cavalo que tendeu a perder um pouco a sua função, né? Eu acho que, assim, eu estou falando de tendência, né? A tendência está sendo perder a eu função. teria que montar para saber, porque olhando daqui, eu sei que cavalo é aquele, porque ele está amassado, ele está artificializado, ele está... Não sei, eu teria que montar para saber. Montar uns 2? Me dá um cavalo daqui lá para eu andar 2 dias, aí eu te conto. Mas eu acho que a tendência hoje está um pouquinho errada, porque está valorizando demais o cavalo macio, mas o cavalo precisa de ser também outras coisas, né? Não só macio. Mas é justamente isso. Essa, para mim, é a diferença da marcha trotada. A maciez, ela é um dos quesitos da comodidade do cavalo. Então, ele é macio, mas ele tem movimentos laterais. Não me serve. Ele é macio, mas não rende. Não é bom. O cavalo que não rende é cansativo. Só não acha isso quem não monta cavalo.
Então, é preciso montar cavalo para você entender essas características, né? É preciso montar. Se você não montar cavalo... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essas copas que são feitas pela associação conseguem mostrar um pouquinho do cavalo manga larga, as copas de marcha que eles estão falando, ou eles simplesmente são copas ilusórias para o cliente de fora, vamos falar com o nosso público de fora? O que vocês acham dessas copas? Vai, Jorge. Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, o espectador, ali é um show, né? E eu acho que mostra muito bem a nossa marcha, tem o seu valor, tem que ser feita, né? E, assim, é importante as pessoas irem e conhecerem a nossa marcha. Agora, o problema é a ilusão de achar que você vai comprar um filho daqueles campeões e você vai ter exatamente a mesma coisa. O problema é você acreditar de forma integral que aqueles cavalos são aquilo de forma natural, porque não são, eles são muito treinados, né? São muito treinados, eles estão ali para se apresentar num show. E a gente que trabalha a cavalo sabe o dia a dia disso, e a gente acompanha os áreas grandes, é uma equipe de Fórmula 1. O que eu acho que o Jorge está falando é o artifício, né, Jorge? É isso? Sim, sim. Esse artificialismo, ele é perigoso, né? Sim. Isso Porque que me incomoda. Esse artificialismo, ele é perigoso, né? O problema que eu vejo não são os eventos em si, mas o que é avaliado, o que o juiz valoriza, né? Infelizmente, os juízes têm valorizado o artifício. Isso é ruim. E o pior ainda é que esse artifício só poucos conseguem fazer. Por isso eu até a gente, né, pelas falas do Flávio e do Jorge, a gente chega numa conclusão unânime que hoje o manga larga ele é um cavalo 100% elitizado, né? Você fica como espectador. E isso é um dos motivos também que o mercado do manga larga também tira muita gente fora, porque o cara não participa. E a função, tá aí a importância da função também, na minha opinião, que eu acho que a função faz com que todos participem. A função, ela facilita de outros poderem brincar também, dos que não tem muito, né? Acredito que a função também é importante para todos poderem participar, né? Por isso, Rodrigo, eu gosto muito da ideia da criação de modalidades em que o proprietário monte. Isso vai fazer a diferença. Quando a gente valorizar isso, né, onde o proprietário monta, o proprietário treina seu animal, como acontece nos outros esportes, né? Então, você olha para o quarto de milha, o campeão de apartação é o cara que tem o cavalo dele, ele treina o cavalo dele, ele vai lá e é campeão de apartação. As meninas que montam lá nos 3 tambores, é o cavalo dela, ela treina o cavalo dela e vai para ganhar os 3 tambores. O cara da equitação de trabalho é a mesma coisa, o cavalo dele, ele treinou, ele vai levar. Então, é uma competição individual. O cara do salto, a mesma coisa. O cavalo é dele, ele treina o cavalo dele, monta o cavalo dele 2, 3, 4, 5 vezes por semana, tem o mérito dele e do cavalo e vai para as provas e ganha a prova, enfim. Concordo. Então, eu acho que o manga larga, enquanto a gente não valorizar essas provas individuais, onde o proprietário monta, a gente vai ficar refém das Fórmula 1. Então, eu acho que assim, a exposição ela sempre vai ser assim, porque o que é valorizado ali é número, volume, capacidade de investimento e de treinamento. A partir do momento que a gente valorizar uma competição individual, onde o proprietário vai treinar o seu cavalo e vai para a prova, né, mostrando toda a habilidade do cavalo na marcha, toda a habilidade do cavalo ao galope, toda a habilidade do cavalo nessas transições e no que o manga larga foi feito para fazer, aí sim a gente vai ter uma igualdade melhor, né? A gente vai ter uma capacidade de um pequeno, de um novo criador, ter algum destaque nas provas, né? A associação lançou agora, né? Lançou um projeto, Gerando Campeões. E eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham desse projeto?
Porque na descrição da campanha diz que é... Rodrigo, só te interrompendo um pouquinho, só para facilitar para quem estiver assistindo, dá uma explicada por cima aí o que é, dá uma resumida aí o que é esse projeto. Sim. Então, o projeto Gerando Campeões, ele é um projeto, segundo a associação, né, de democratização da alta qualidade de genética. Então, foi disponibilizado alguns animais machos, tá? Depois vocês vão me entender o que eu estou falando, animais machos. Foram disponibilizados esses animais com o intuito da democratização da alta genética, essa qualidade genética de uma forma mais acessível, né? Então, o projeto, basicamente, pelo que eu entendi, o projeto basicamente é isso, tá? E aí eu pergunto para vocês, nós todos somos unânimes, de novo, em saber que uma formação de um garanhão, realmente um garanhão, ela é demorada, né? Ela depende da progênie desse garanhão. Eu vi que, eu tive acesso, não sei se vocês tiveram acesso a essa lista, eu tive acesso à lista. Não estou falando da qualidade dos animais, de forma alguma, tá? Mas a gente sabe que aqueles animais, tirando, se eu não me engano, o príncipe da nata, tá? Que está naquela lista, são animais que não têm expressividade na questão da reprodução, não são animais comprovados na reprodução. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: realmente, esse projeto Gerando Campeões, ele é um projeto que transmite mesmo a alta qualidade, ou que eu entendo por alta qualidade? A alta qualidade são os tops do ranking, os tops dos reprodutores, os tops da genética. Esse projeto, ele realmente ele está dando aos pequenos criadores e médios criadores a possibilidade de ter acesso à alta genética. Lembrando que a gente sabe também que o mais importante numa genética é a linha de baixo, né? Então, eu deixo aí com vocês essa pergunta aí. Queria saber um pouquinho sobre o que vocês acham. Bom, eu não duvido da boa intenção de quem elaborou esse projeto. Sim. Quero entrar nesse mérito, eu acredito nisso. Mas eu volto na questão da pirâmide. Como é que está a pirâmide do Manga Larga hoje? Qual é a verdadeira necessidade? Qual é o nosso público? Quem são essas pessoas? O que fazem? O que pensam? Eu não sei se a associação sabe disso, né? Eu posso dizer por mim. Um projeto como esse, para mim, ele não gera nenhum impacto. Para mim também não. Eu não estou procurando fazer um campeão, mas eu estou falando de mim. Eu consegui fazer uma tropa com uma rusticidade que eu tenho muito receio de perder. Legal. Então, eu uso muito pouco cavalo de fora, mas muito pouco mesmo. Por medo, por receio de perder a rusticidade da minha tropa. A minha tropa, minhas éguas paridas, elas ficam 100% do ano a pasto. Se eu fechar na baia algumas éguas, elas deixam de comer, de estresse. Sabe qual é o grande problema que eu vejo nesses projetos do futuro da associação? Porque ele não fala com o desbravador, com o criador, como eu, como o Jorge, como centenas que existem no Brasil inteiro. Aquele cara que chegou... Quando eu cheguei na minha região, só tinha eu criando Manga Larga. Eu cheguei em 95, não tinha ninguém. Uma vez eu fui participar fui levar na pista de Fernandópolis, em São Paulo, que eu queria participar da minha primeira exposição. Achei uma exposição em Fernandópolis e fui para lá. Aí eu fui tirar a nota fiscal, GTA e nota fiscal lá no município. Ninguém sabia tirar GTA para cavalo, porque no meu município não tinha criador de cavalo. Aí eu tive que aprender a tirar GTA e nota fiscal para ensinar para os caras lá, para a gente tirar a nota para poder sair. Então, nós somos desbravadores, né? E a gente acaba criando uma ramificação de influências. De repente, chega a associação, fala com essa minha ramificação, fala assim, olha, não olha para o Flávio, não, olha para mim. Você quer ser campeão? Eu tenho a solução para você. Esquece o Flávio aí. Olha para mim, eu tenho a solução. Então, isso não é simpático com esse criador antigo, né? Eu acho que a associação tinha que chegar no criador antigo e falar assim, o que é que você precisa?
Nesse momento, eu preciso dar crédito a quem de direito. Eu preciso valorizar a atitude de um cara que ganhou meu respeito, que é o ex-presidente Opsi. Esse sim. O Opsi esteve lá em casa, participou da expedição dos Pirineus de 2019. E no dia que ele chegou lá em casa, os cavaleiros estavam chegando, nós sentamos numa mesa, e ele sentou e tomou uma atitude de presidente e falou assim: pessoal, o que a associação pode fazer por vocês? Eu nunca ouvi isso. Esse vale ouro. Eu virei para ele e falei assim: presidente, eu quero que a associação me enxergue como criador. Isso precisa mudar. A associação precisa ser simpática ao criador que está de fora. Exato. Né? E enxergar qual é a necessidade dele. E, às vezes ele não precisa, não é de dinheiro, ele precisa desse tipo de apoio que eu te falei, uma abertura para um cliente dele. Não é muita coisa. Sim, sim. Jorge, dá um pouquinho do seu posicionamento para nós, com relação ao Rodrigo, projeto. eu acho que assim, eu acho que esse projeto, como o Flávio começou dizendo, né, com certeza foi criado com excelente intenção. Sim. E eu acho que ele vai, de fato, cumprir o seu papel para aqueles criadores que fizeram a sua análise, fizeram o seu desejo, a sua análise de desejo, de genética, de criação, o rumo que ele quer criar. E se dentro desse rumo que ele quer criar, tem cavalos disponibilizados por esse projeto. Aí sim vai ajudar bastante esses criadores. Então, com certeza, é um projeto que pode ajudar, sim, o pequeno, o novo criador que está interessado na genética que eles estão disponibilizando. Agora, precisa ficar claro que não é só essa genética que vai produzir campeão e não é só essa genética que tem algum valor na raça Mangalarga. Né? O que o Flávio falou, né? A raça Mangalarga é muito maior do que os campeões de pistas instantâneos, né? Do momento, da moda, né? Porque isso vai mudar, vai passar, daqui a 10 anos a moda da pista vai ser outra, e os campeões vão ser gerados por outras genéticas, né? Então, não pode ser vendido como um programa salvador da pátria, mas tem que ser valorizado como uma facilidade, uma facilitação de um acesso a uma genética que antes era um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que o programa tem seu valor, deve ser valorizado, mas deve ser entendido nesse aspecto, né? Não é a salvação da pátria e não vai vir campeões só daquele tipo de projeto, né? Pode vir campeões de outras genéticas, de outro tipo de projeto e de outro tipo de projeto de seleção que eu falo. Mas para o cara que deseja aquela genética, isso é válido, né? É interessante e facilita. Antes eu quero passar para o Carlão essa bola também, mas eu vejo com bons olhos o projeto, sim. Eu acho que todo projeto que é realizado, eu acho que é válido, né? Só que hoje eu vejo esse projeto como um projeto de divulgação de animais, né? Da associação abrir uma vitrine para que esses possíveis garanhões, de novo, para ser um garanhão precisa muito, né? Precisa comprovar muita coisa. Então, assim, eu vejo como mais como um projeto de vitrine para esse pessoal para ajudar esse pessoal a vender um pouco das coberturas, né? E não vejo nenhuma empolgação na questão de geração de campeões. Então, eu acho, mais uma vez, de novo, é uma campanha que poderia ser um pouquinho melhor estruturada, né? Um pouquinho melhor explicada, né? Porque muita gente pequena, criadores pequenos e até médios criadores aí, ou usuários, possíveis futuros criadores aí, eles vão, mais uma vez, entrar nessa campanha achando que eles estão trazendo a qualidade no topo do topo, né? E a gente sabe que, de novo, não estou contestando a qualidade dos animais que estão na lista, não é isso. Estou falando que ali eu não identifiquei, tirando o Príncipe da Nata, eu não identifiquei nenhum comprovado ali na reprodução. Então, E aí eu queria escutar um pouquinho do Carlão, queria que o Carlão falasse um pouquinho para nós o que ele acha desse projeto Gerando Campeões.
Olha, eu acho o seguinte, o projeto Gerando Campeões foi feito com as melhores intenções Sim. e também como um facilitador de acesso a esses animais. Aqueles criadores que colocaram esses cavalos ali à disposição para venda e coberturas, eles não precisam mais do marketing feito pela associação. Eles são o marketing em si. Então, eu não vejo esse ponto que você colocou, Rodrigo, como um marketing para o animal. Quem colocou ali já tem o seu marketing próprio. Eles não precisariam estar ali para ter o seu marketing próprio. Então, esse projeto Gerando Campeões, lógico, não se gera campeão somente dessa forma. Mas eu acho que ele é um facilitador de acesso aos pequenos e aos médios usuários. Que existe a dificuldade de você chegar nesses grandes criadores. Então, claro, isso foi um facilitador. Então, o grande campeão, Rodrigo, a gente tem que pensar o seguinte, a gente quer fazer. A gente está comprando uma cobertura do animal, que a gente deve estudar aquilo que a gente comprou para fazer um cruzamento ideal para gerar um grande campeão. Isso. Não estamos comprando o grande campeão. Nós estamos comprando uma possibilidade de gerar um grande campeão. Até mesmo porque um grande campeão não quer dizer também que, né, o cavalo comprovado em pista é diferente do cavalo comprovado em reprodução. Né? Também tem eu acho que, junto com esse projeto Gerando Campeões, a associação podia gerar um projeto de aconselhamento genético dos animais. Aí você era esse ponto que eu queria chegar. Exato. De você gerar campeão. Ó, eu tenho esses cavalos. Aí a pessoa chega e fala assim, ó, eu tenho essas éguas. O que você acha? Então, um aconselhamento genético. Porque um pequeno criador não consegue bancar uma assessoria. Então, eu acho que, junto com esse, que eu dou os parabéns para a associação em relação a isso, eles podiam gerar um programa de assessoria ao pequeno criador. Aí eu acho que a gente ia ter uma produção de grandes campeões com o nosso sufixo, não com o sufixo dos outros. Boa, 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 boa. Carlão. Diga, Fábio. Carlão, a partir do ano passado, na oportunidade em que a gente vai fazer o registro dos potros, eu faço um evento lá em casa. E eu chamo os amigos, convido os amigos, dou um almoço, e eu faço, vou chamar de palestra, mas a gente faz um bate-papo. E esse bate-papo do ano passado foi sobre metodologia de seleção. Ah, legal. Né? A gente até botou isso, a gente fez um vídeo, né, sobre isso. Nós fizemos no Via Verdade, lá do Mangalarguista, né? Tem isso. Verdade. Vejam lá. Então, a gente... eu acho importante a gente falar sobre metodologia de seleção e sobre ferramentas de seleção, que às vezes muita gente nem sabe o que é uma coisa nem outra, confunde uma coisa com a outra, confunde... comprei uma cobertura, vou botar na minha égua, estou fazendo uma seleção. Não, você está produzindo potro, né? Então, esse tipo de informação é importante passar para quem está começando agora, né? Exato. E a gente não vê esse programa. Exato. Na associação. Ao contrário, a gente vê a pessoa fazendo assim, olha, é isso, né? Usa esse ano você usa esse cavalo nessa égua, usa esse outro nessas outras, esse outro nessas outras, ano que vem você já usa outra coisa, aí todo ano você produz uma coisa diferente, você não consegue fazer uma uniformidade. Um caminho para lugar nenhum. Não, e a cada 5 anos você está descartando tudo e ficando com pouca coisa. Né? Não existe um projeto, um trabalho, um direcionamento, né? De nada. É simplesmente loteria. O cavalo que está dando certo é isso, esse aqui vai dar certo com essa égua. Isso não é zootecnia, isso não existe. Eu acho assim, eu queria citar uma coisa interessante, né? Um trabalho que eu acompanhei de longa data, né? Que é o caso do Toninho do Posto, né? Da tropa CF. O Toninho do Posto é um grande criador. E não porque ele teve resultados relevantes nos últimos anos, né? Na tropa dele. Mas porque o Toninho tinha uma ideia clara na cabeça, que era a união de
bons cavalos de morfologia com boa marcha. E ele sempre buscou isso. E teve um tempo que ele buscava isso e não era famoso, e não era o Toninho do Posto, o grande criador da raça manga larga. Ele era o Toninho do Posto, um criadorzinho lá de Minas Gerais, né? Mas ele sempre perseguiu o projeto dele, e o projeto dele tem qualidade, quer você goste ou não, né? Para mim não é a genética preferida, particularmente, Jorge, mas vamos reconhecer que é uma genética que tem muita qualidade. Ele perseguiu o projeto dele, teve um direcionamento, e a moda da pista, o acaso do destino, chegou no cavalo dele. Então, a moda da pista, ela muda, né? E chegou no cavalo ACF. E o cavalo ACF virou uma referência gigantesca na pista, e aí teve essa supervalorização. Então, acho que assim, se você tem um projeto bom e produz qualidade, querendo ou não, uma hora ou outra, alguns animais seus vão ter relevância em pista também. Então, o principal de um criador de manga larga deve ser produzir qualidade dentro do que ele acredita e dentro do que ele gosta. E aí, a consequência disso vai ser um bom resultado em pista em alguma fase, né, da raça, porque as fases e os ciclos de premiação e de valorização na pista, eles mudam, isso é normal. Eu achei que vocês três foram perfeitos. Perfeitos. Eu acho que esse aconselhamento para quem está nos assistindo, eu acho que é importantíssimo. Deles pegarem esses pontos que vocês colocaram, eu acho que é importantíssimo. E, de novo, não desvalorizando o projeto. O projeto é válido, é bacana, vão tocar. Mas que a galera escute um pouquinho o que vocês três falaram. Eu acho que é importantíssimo. Acho que vai valer muito a pena. Até mesmo para que esse projeto fique maior, fique mais consistente, fique mais robusto aí, né? Pessoal, então vamos fazer nossa última pauta. Vamos falar um pouquinho de uma pauta aí polêmica aí, né? Que gera muita polêmica e deixa muita gente sem saber o que falar, né? Ou sem saber o que pensar, né? Que seria sobre a marcha trotada. É marcha trotada, troca de inscrição, não troca de inscrição, o estatuto rege uma coisa. Saber um pouquinho de vocês aí, o que vocês acham dessa briga de marcha trotada, alterar a descrição ou não? Posso começar, Flávio? Pode começar. Eu acho que assim, importante para argumentar minimamente esse assunto tão polêmico, né, é importante contextualizar, né, de onde vem essa briga e por que essa briga existiu, né. A descrição da marcha trotada como padrão racial da raça manga larga, ela é feita desde o começo, né. O princípio da raça manga larga foi estabelecido que o padrão de marcha seria a marcha trotada. Então, ele é um texto antigo, né? Um texto que foi atualizado muito pouco ao longo da história da raça. A gente tem mais de 70 anos de raça e esse texto foi atualizado muito pouco. Doutor e professor Sérgio Lima Beck, né? Escritor e biólogo, escreveu sobre marcha e, assim, uma das poucas pessoas que escreveu sobre marcha no Brasil, infelizmente, né? Tanta gente que gosta de marcha, mas pouca gente produziu conteúdo científico, conteúdo técnico, né, de qualidade aí, e o professor Sérgio é uma referência que escreveu um conteúdo de qualidade, né, nos seus livros. E ele previu que a marcha trotada deveria ter uma alteração de padrão há muito tempo. Me foge a data, Flávio, do livro dele, 87? 85, né? A primeira edição desse livro é de 85, mas o livro 85. Que eu tenho dele é da terceira edição de 87. Sim. Então, essa atualização ela precisa ser feita, e já foi identificada que essa atualização precisa ser feita já há um bom tempo. Bom, a raça manga larga teve, então, julgamentos da marcha trotada desde sempre, né?
nossa raça gira em torno dessa marcha. E no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né, que foi a quebra da fama do manga larga, né? O manga larga nos anos 80, 70, 80, 60, 70 e 80 era uma raça de extrema relevância no Brasil, na equinocultura nacional, né? A gente era líder aí, inclusive mais relevante do que manga larga machador, mais relevante do que crioulo, mais relevante do que as raças nacionais nessas décadas, né? E a década de 90 e a primeira década dos anos 2000 é marcada por isso, né? Pelo encolhimento da raça manga larga e um cavalo que não marchava, né? A tendência da tropa era essa, era uma hipervalorização da morfologia. Então você pega a galeria dos grandes campeões nacionais, essa época são cavalos maravilhosos, né? Lindos mesmo, mas qualidade de andamento bem fraca, né? E alguns cavalos, né? Até eu conheço alguns, né? Principalmente ali do começo dos anos 2000, que beirava trote, né? Bem ruim o andamento da raça. Então, o Mário Barbosa assume a presidência da raça manga larga e muda essa tendência, né? Primeira ação dele, e muito acertada, é mudar o peso da marcha no julgamento. Então, antigamente, morfologia valia mais do que marcha, e aí o Mário Barbosa inverte esse jogo, né? Passa a marcha a valer mais do que a morfologia, e aí você tem uma valorização da marcha e uma troca da seleção dos grandes aras, né? Então, você tinha grandes aras investindo numa genética de cavalos bons de morfologia, e aí esses aras passaram a investir em animais de excelente qualidade de marcha, né, para poder ganhar a pista. Então, você teve essa inversão da raça na tendência de pista e balançou a raça como um todo, e eu acho que positivamente, né? Jogou a raça de volta para os trilhos, valorizou a genética antiga daqueles aras que preservaram a marcha, e isso foi muito positivo. Tendo essa valorização da marcha e a discussão e esse avivamento da marcha na raça manga larga, muito se voltou à discussão do padrão, né, do padrão racial. Porque o padrão fala numa coisa, e o que é facilmente identificado ali numa avaliação simples, a olho nu, mas quando você tenta entender o andamento mais esmiuçado ali, você percebe que é incongruente, né? O padrão ele não diz o que acontece em câmera lenta ali, quando você analisa a marcha com mais delicadeza, né? Então, essa discussão começou a ser fomentada de novo, e surgiu um grupo que fez muito barulho na raça, que chama Movimento Marcha Manga Larga, né? MMM. E esse movimento foi um movimento ideológico, né? E teve muita relevância, que levantou essa bola da mudança do nome da marcha, porque a marcha trotada remete ao trote, né? Segundo os argumentos deles, e a marcha trotada não estava bem descrita, né? E não é mercadologicamente bom, né? Segundo o argumento deles, isso estraga o mercado um pouco, porque remete ao trote, porque é um animal que não anda bem. Então, assim, feita essa contextualização, eu acho que o movimento Marcha Manga Larga, né, que queria mudar o nome da marcha para, ao invés de marcha trotada, ser Marcha Manga Larga, né? Eu acho que é um bom nome, Marcha Manga Larga, mas eu fico com Marcha Trotada, porque eu acho que representa a história da nossa raça. E até tecnicamente é um nome que faz sentido, né? Porque a Marcha Trotada, ela tem um diagrama diagonal, e isso é o que dá o equilíbrio, é isso que dá a nobreza para a nossa marcha. Então, eu acho que, assim, de fato, a gente precisa de uma atualização no texto da Marcha Trotada, e isso está claro já desde 85, né? E, assim, outros materiais foram escritos, né, recentemente, né? Tem estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, tem estudo do Dr. Alessandro Procópio, né, que está hoje na raça manga larga.
Então, assim, tem vários estudos que comprovam isso, né? O regulamento precisa de uma atualização. Não significa que ele está nitidamente, esdrúxulamente errado, mas ele precisa de uma alteração, sim, né? Até porque o que a gente premia, o que a gente de fato quer como os melhores animais de marcha, não são ao pé da letra o que o padrão descreve. Então, a atualização precisa ser feita. Eu defendo que essa atualização precisa ser bem feita, né, para que a gente avance e não volte mais nesse assunto. Então, é um assunto sério, é um assunto importante. Mas trocar o nome da marcha seria desrespeitar a história. Então, eu acho que desrespeitar a história e desrespeitar a técnica, né? O motivo do nome ser esse. Então, eu acho que é isso. Assim, é um assunto que gera polêmica porque envolve paixões, envolve projetos de seleção que estão impermeados dentro dessa história, né? Então, alguns querem um cavalo um pouco mais dissociado, outros querem um cavalo um pouco menos dissociado. E isso tudo envolve mercado, isso tudo envolve o que aquela pessoa criou durante a vida inteira. Então, tem vários interesses e várias emoções junto nesse assunto. Mas eu acho que deve ser resolvido de uma forma equilibrada. O cavalo manga larga tem uma história que ela não pode ser apagada. E eu acho que isso é uma das coisas que o Flávio tem muita autoridade para falar, porque ele é um grande estudioso de história, e ele sabe bastante como é importante essas coisas, e o criador precisa conhecer a história da sua raça, né? É isso. Eu acho importante, antes de qualquer coisa, a gente procurar entender o que é a marcha trotada. O que é a marcha trotada? A gente vem falando tanta coisa, né? Ah, isso aí é marcha trotada, aquilo não é. O que é de verdade? Se você for procurar na natureza, identificar os andamentos, desde a andadura ao trote, você vai ver que como é que eu vou dizer? Aonde está a maior faixa é na marcha trotada. Porque a marcha trotada justamente é todo andamento desembaraçado. Diferente da marcha picada, diferente da marcha batida, todo andamento com predominância de movimentos diagonais, olha bem a expressão, se você olhar ele assim, predomina o movimento diagonal. Olha como é extenso o leque. É marcha trotada. Sempre foi assim. Eu não estou falando, isso não é um gosto meu. Desde o século XIX, que é quando começou alguém falar sobre marcha trotada, a marcha trotada era esses andamentos com essa predominância de movimentos diagonais. Então, o espectro é muito grande. Esses animais mais macios que tem hoje na raça, com um pouco mais de dissociação, mas que o movimento é predominantemente diagonal, é marcha trotada. Sempre foi chamado assim. Se você conhecesse os cavalos antigos da raça, lá no comecinho do século XX, eles eram chamados de marcha trotada. É assim, marcha trotada é isso. Como o Jorge falou, eu sou defensor desse nome, porque marcha trotada é uma expressão que a gramática portuguesa tem. Por exemplo, o tomate cereja. Quando a pessoa viu pela primeira vez um tomate cereja, aquele fruto não tinha um nome, aquele legume não tinha um nome. Mas ele achou o fruto parecido com uma cereja. Então ele falou, é um tomate, mas é parecido com cereja, para explicar para a pessoa. Então, aquele é um tomate cereja.
tatu bola. Então, a marcha trotada é isso, é uma expressão para tentar explicar o que ele está vendo. Então, o tomate cereja, ele não é uma cereja, ele é um tomate, mas ele é tão pequenininho que se parece com uma cereja. O tatu bola não é uma bola, é um tatu, mas ele fica emboladinho igual uma bola. A marcha trotada não é trote, mas ela tem um desenvolvimento desembaraçado igual ao do trote. É por isso o nome. Por isso que os antigos deram esse nome para ele. É para dizer, parece, mas não é. É explicativo. Parece tomate, parece uma cereja, mas não é. Parece uma bola, mas é um tatu. Parece trote, mas é marcha. É marcha. Então, eu acho um nome ótimo. E eu acho que essa questão mercadológica é completamente desimportante. Depois que você bota a pessoa em cima do cavalo, e eu não tenho dúvidas da qualidade do nosso cavalo, você pode chamar de Zebedeu, que ele vai achar que é ótimo. Não tem problema. Essa questão de nome, isso só é problema se você for vender cavalo para o machador, para fazer mutreta. Aí o machador, por uma questão ideológica, aí ele não vai gostar. Ele não vai chamar de marcha trotada. Se você for vender cavalo para o machador, aí a turma do machador vai dar problema mesmo. Mas o nosso mercado, eu não tenho problema nenhum. E eu chamo de marcha trotada toda vez. E a aceitação é a mesma. Agora, eu concordo com o Jorge. Eu defendo isso já há algum tempo, que a descrição está errada. Está errada porque ela não contempla, ela não é fiel ao fenômeno. Ela não fala de gesto, por exemplo. Então, ela deixa de explicar um monte de coisas. Quem eu vi pela primeira vez falar sobre isso foi no livro do Sérgio Lima Beck. E ele, nesse livro, ele diz, inclusive, isso que eu estou dizendo, que a marcha trotada ela não é só um tipo de diagrama. Segundo ele, a marcha trotada contempla 3. Eu acho que até mais. E eu concordo com ele. Se você olhar dentro da sua própria tropa, você não vai ver 2 animais andando do mesmo jeito. É fácil observar essas coisas, né? Você vai ver um mais dissociado, um menos dissociado, mas o que os une? A predominância de movimento diagonal. É isso que é a marcha trotada, né? Então, eu acho que ela que carece mesmo uma descrição para adequar, para contemplar melhor o fenômeno marcha trotada, né? Mas preservar a tradição, preservar o nome. Eu penso nisso. Bom, gente, eu achei sensacional. Carlão, você quer falar alguma coisa a respeito da marcha trotada? Olha, depois dessas 2 aulas, Depois dessas aulas. A única coisa que a gente pode falar é o seguinte: marcha trotada é o que tem o nosso cavalo. Temos que manter a origem? Sempre. Temos que corrigir a descrição? Lógico. Mas o nosso cavalo continua sendo o nosso cavalo, que é para andar, que não é isso, não é o nome que vai vender, como disse o Flávio. O que vai vender é quando a pessoa montar nele e ver o que é o nosso cavalo. Não vai ser o nome que vai mudar nada disso. Flávio, então, depois de uma aula, esses 2 professores, o Jorge e o Flávio, nada a declarar. Eu também, eu fico, como dizem por aí, fico com o relator, ou relatores. Fico com eles. Então, pessoal, eu adorei o nosso bate-papo, foi assim uma aula mesmo, realmente foi uma aula show de bola. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria que vocês tivessem sempre com a gente, todas as vezes que vocês forem lançar algo
interessante para a raça manga larga, que vocês nos avisem, voltem no programa para divulgar, contem com a gente para fazer a divulgação, Unidos pelo Manga Larga lá do B, que a gente vai estar sempre com vocês. E eu agradeço demais o Jorge. Só no finalzinho eu quero só falar do Jorge, o Jorge Eustáquio, do Centro Catetim, Centro Equestre Catetim, tá? E também tem um canal muito bacana, chamado no YouTube, chamado Manga Larguista. Então, acho que é interessantíssimo para quem quer informação, mais informação, acho que é um canal sensacional, tá? E conversamos também com o Flávio Fernandes, do Aras Catedral, há quase 30 anos aí na criação, é bagagem demais da conta, né? E também idealizador da cavalgada dos Pirineus. Então, é assim, tivemos uma aula hoje e eu agradeço demais vocês, obrigado mesmo, e contamos com vocês sempre. Carlão, você quer se despedir também? Jorge, Flávio, só tenho a agradecer, tá, pela aula que vocês deram a todos os apaixonados pelo manga larga, os pequenos criadores e tudo isso, e manter a porta sempre aberta do nosso programa para vocês estarem aqui participando. Eu vou participar agora, a porta está aberta, venha para o nosso programa e vamos andar junto e vamos lutar pela nossa raça. Muito obrigado. Eu agradeço demais aí pelo convite, pela confiança aí na gente falar sobre esses assuntos, né? Pela oportunidade de falar. A gente é apaixonado, de fato, estuda e busca entender de alguma forma e é muito bom compartilhar isso, né? Compartilhar isso com as pessoas interessadas. E é muito bom quando a gente vê gente interessada no que a gente é interessado, né? Isso é bom demais. Então, a gente é apaixonado pelo manga larga, quer ver a nossa raça no lugar que ela merece, né? Com o destaque que ela merece, porque eu não conheço cavalo bom igual o nosso, e infelizmente ele não é tratado assim, então a gente fica revoltado e querendo fazer o máximo possível para que esse cavalo seja valorizado, né? Então, eu fico à disposição, e convidem mais vezes aí para o programa de vocês. Com certeza. O canal Manga Larguista também está de porta aberta, né, para a gente fazer o mesmo tipo de conteúdo de live também, ou qualquer outro tipo, né, sugestão de conteúdo também, a gente está sempre aceitando. E a gente quer construir um conteúdo bom na internet, a gente vê tanta besteira aí na internet, tanta coisa irrelevante, é legal a gente tentar construir um conteúdo que tenha relevância, que tenha fundamento, que tenha história, que tenha bagagem. Isso é o que a gente quer. E deixar também um parabéns aí para o Flávio e a minha admiração por ele aí, que é um criador que é muito bom, muito importante para a raça aqui, porque ele realmente tem um projeto, seguiu esse projeto, e é inegável que ele realmente teve sucesso no seu projeto de seleção e criou excelentes animais. Meus amigos, é uma alegria poder falar, como o Jorge disse, né, falar do nosso manga larga, é uma alegria para mim. É um cavalo que eu aprendi a amar, uma história que eu aprendi a amar. Eu amo a história do manga larga e é uma tristeza saber que ela é pouco conhecida, né? É uma tristeza saber que a minha associação tem dúvidas em relação a quem é o seu cavalo. É uma tristeza e uma estranheza muito grande, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Eu não tenho o dom da palavra como meu amigo Jorge. Jorge é artista, ator de televisão. Eu gosto mais de escrever. Então, vocês vão me desculpando aí, o jeito grosseiro. Mas muito obrigado Achei o projeto de vocês sensacional, bacana. O que eu puder contribuir, eu estou junto. Falou de manga larga, estamos juntos, estou dentro. Só para vocês saberem, a expedição dos Pirineus será agora em agosto, né? No dia 17 de agosto. E eu quero fazer em outubro a primeira cavalhada equestre do Aras Catedral. Legal. Uma outra oportunidade eu vou explicar, eu gostaria de explicar para vocês o que é uma cavalhada.
E a cavalhada original não é essa cavalhada dramática que acontece na cidade de Pirenópolis, de Corumbá de Goiás. Não é isso. Eu fui atrás da informação e encontrei uns pesquisadores aí e tem umas coisas muito interessantes para falar sobre isso. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Uma honra participar com meu amigo Jorge. E até mais. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado dessa estreia nossa. É muito conteúdo, é muita informação. E realmente foi uma aula aqui. E o que eu já tinha de respeito por vocês dois, Flávio e Jorge, o respeito agora é muito maior do que quando a gente começou a prosear. Então, um abração para todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Carlão, aquele abraço. Aquele abraço, gente. Obrigado. Boa noite, Carlão. Até o próximo. Até a próxima.